Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, conversando com o professor Zumar Duarte a respeito do novo Código de Processo Civil, a possibilidade dele entrar em vigor, as mudanças que ele está trazendo. E o professor comentava, numa resposta anterior, a questão da eficácia da sentença, recurso. Gostaria que o senhor, numa linguagem bastante simples aqui para o nosso telespectador, pudesse explicar de que forma isso vai impactar no sistema atual, professor. Bom, atualmente a gente sabe que proferida a sentença de primeiro grau, salvo exceções que são... Estamos aqui em Tubarão, então o juiz de Tubarão profere a decisão. O juiz de primeiro grau, né, o juiz de Tubarão profere uma decisão definitiva, a sentença, né? Ele dá a sentença para um determinado processo. Salvo exceções, essa sentença ela não tem eficácia nenhuma, ela não vai operar na realidade, ela não vai ser efetivada nesse momento, porque se uma parte apresentar recurso, isso vai a Florianópolis para o Tribunal de Justiça e o tribunal, se confirmar a decisão do juiz ou rejeitar, aí sim a decisão vai poder ser efetivada, vai poder ser colocada em prática. Então, a gente tem hoje uma sentença que ela é quase como uma opinião do magistrado, né? Uhum. Ela necessariamente acaba ascendendo via recurso para então, após a confirmação pelo tribunal, ser colocada em prática. O novo CPC pretende acabar com isso, né? Ela vai dar eficácia imediata para a decisão do juiz de primeiro grau, para a decisão do juiz de Tubarão. Se o juiz de Tubarão decidir uma determinada questão, essa sentença já seria eficaz, já poderia ser colocada em prática. E a parte prejudicada pela decisão teria que se socorrer do tribunal, ir ao tribunal em Florianópolis e pedir então a suspensão dessa decisão. Uhum. Então, mudaria a regra geral. Se hoje a regra geral é a decisão do juiz de Tubarão não valer até a confirmação do tribunal, agora a decisão do juiz de Tubarão com a aprovação do novo código já valeria e só poderia ser suspensa por decisão então do tribunal. Isso é uma alteração bem forte na estrutura, era uma alteração que já vinha sendo propugnada nas reformas de 2006, 2007, só que não conseguiu ser aprovada pelo Congresso e agora se tenta inserir ela no novo Código de Processo Civil. De certa forma, professor, isso seria um maior prestígio, então, a decisão do juiz de primeiro grau? Sim, isso vem no movimento de valorização do magistrado de primeiro grau, um movimento correto. Eu acho também que essa era uma reforma que tinha que ter sido feita já há algum tempo, né? Não existe razão nenhuma para que a decisão do magistrado não opere imediatamente. Acho que o melhor modelo mesmo é a decisão operar os seus efeitos imediatos quando a sentença é proferida e o tribunal, se entender que há fundamentação relevante, que há motivo para suspender, que suspenda a decisão, né? Até porque esse efeito prático a gente já tem hoje com essas medidas cautelares e antecipatórias que são proferidas no processo e operam imediatamente, né? Então era uma... Até uma incongruência, né? Por uma liminar se conseguia algo de imediato. E por uma decisão mais fundamentada, né, com um exame melhor do processo, aí não podia ficar suspenso. Não, é uma incoerência. É uma incoerência absurda, verdade, né? Muitos magistrados já vinham, né, obviando essa questão, antecipando a tutela na própria sentença, né? Mas nem todo mundo fazia, então... Professor, o senhor é autor de uma obra jurídica a respeito do princípio da oralidade. Há algum destaque para esse princípio? O senhor percebe alguma mudança interessante, reforçando o princípio da oralidade dentro do Código de Processo Civil? Na verdade, a questão dos princípios eu venho trabalhando em algumas obras, trabalhei o princípio da oralidade numa, depois... O senhor tem uma outra obra também? Só sobre princípios. Mas essa obra de princípio, sobre o princípio da oralidade, ela é bem crítica, né? Ela nasceu aqui da minha monografia de conclusão de curso da Unisul, e eu tenho uma postura crítica de que eu entendia que no Código de Processo Civil de 73, o princípio da oralidade, apesar de enunciado, ele nunca tinha sido objeto de acolhimento pelo Código de Processo Civil. E isso gerava inúmeros danos que eu aponto lá na obra. E, infelizmente, também não vou continuar vencido no novo Código de Processo Civil, porque o novo Código de Processo Civil ele não faz nenhuma alteração substancial. Pelo contrário, ele se distancia novamente do princípio da oralidade, acho que de uma maneira até mais acentuada do que o Código de Processo Civil de 73. A gente vai ter alguma aplicação lá no princípio da imediação, que é um dos subprincípios da oralidade, mas o princípio da oralidade continua a não ser bem quisto e nem bem querido pelos legisladores. Aquela aproximação do juiz às partes, para que ele vis-a-vis conheça melhor o caso, vai acontecer raramente. É muito quebrado, porque a gente não tem o princípio da identidade física, né? Esse magistrado que tem esse contato, pela própria estrutura do processo que distancia esse ato da sentença, né? Ele perde essa percepção, ele pode ser facilmente substituído, porque as exceções à identidade física, o juiz são tantas exceções que quase viram regra, né? Exatamente. O procedimento é absolutamente desconcentrado, né? Então eu não acredito
em nenhuma alteração nesse aspecto. Né? Vou continuar vencido, mas não convencido. Né? Mas, exatamente, e continua na luta, né, professor? Continua na luta. E, professor, outra questão interessante é com relação aos honorários advocatícios. Alguma mudança interessante que faça até com que as partes fiquem desestimuladas a recorrer? Essa é uma outra mudança que eu acho absolutamente relevante no novo código, bem interessante, né? O estímulo ao não recurso dessa forma, que é criar a possibilidade, né, sancionar a parte que apresentar recurso com o implemento de mais honorários advocatícios. Né? Ela já, na decisão do juiz de primeiro grau, na decisão do juiz de Tubarão, ela já poderia ser condenada em honorários de 10% a 20%, na regra geral, e se ela apresentar o recurso, esses honorários podem subir a 25%. Né? Então a parte vai ter que avaliar com o seu advogado, né, se vale a pena continuar a litigar, porque agora a litigância ela vai ter um preço, né? Esse recurso passa a ter um preço, um ônus financeiro para a parte, né? Que até então não tinha. Então, para o advogado é importante, porque ele vai ver remunerado o trabalho dele no tribunal, que hoje ele não vê, né? E também é importante para a outra parte, né? Que vai saber que, eventualmente, se a parte quiser continuar apostando nessa litigância que ela já teve uma decisão contrária do juiz do Tubarão, isso vai ter um custo financeiro para ela. Né? Vai desestimular esses recursos aventureiros, vamos dizer assim, né? Toda vez que a gente estabelece um ônus financeiro, né, a consequência imediata é criar na parte essa restrição, né, pelo menos psicológica, né, de eventualmente não apresentar recurso. Perfeito, professor. Deste modo, agradecemos mais uma vez aqui a presença do professor e advogado e autor de obras jurídicas, Zumar Duarte, que nos brindou com uma verdadeira aula de direito processual civil e que permitiu que nós conhecêssemos, por meio de uma linguagem de fácil compreensão, esta relevante questão que envolve a discussão de uma nova lei processual. Uma tentativa, sem dúvida, de otimização dos procedimentos adotados pelo Poder Judiciário. Sem dúvida que eu e todos os nossos telespectadores podemos aprender muito com o senhor, professor. O meu muito obrigado e volte sempre. Terminamos aqui mais um programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. O programa também é reprisado aos sábados, às 10 horas e aos domingos, às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção direito.tb@unisul.br. Um forte abraço, meu muito obrigado pela sua audiência e até logo.